Deus possa abençoar cada um de nós através da palavra hoje. Se você ler os profetas do Velho Testamento, você vai ter talvez a impressão de que Deus é um Deus duro, um Deus de juízo, um Deus que condena. Temos até um irmão tínhamos um irmão em João Pessoa que dizia que Deus no Novo Testamento se convertia em um Deus de amor. Mas na realidade, Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento é o mesmo. No Velho Testamento, um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. No Novo Testamento, um Deus de justiça, também um Deus de amor. Deus é o mesmo. E quando nós lemos passagens nos profetas de muito juízo, muita condenação, nós temos que lembrar que Deus passou anos, centenas de anos, avisando o seu povo: pare de pecar, pare de ir atrás dos ídolos, dos deuses falsos, pare. E aí, centenas de anos depois, ele diz: pronto, chegou a hora. E veio o castigo. Nós vamos ler duas passagens, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Isaías 49, você pode ir abrindo. E eu quero contar para vocês a história de uma moça que eu conheci em João Pessoa. E ela dizia que ela não tinha mais capacidade de receber a misericórdia de Deus. E ela dizia que eu não sei o que ela fez, eu não sei o que foi feito para ela, eu não sei o que quebrou dentro dela, mas ela estava determinada de ser julgada e condenada por Deus. A última vez que falei com ela, ela ligou para mim e disse: pronto, acabou, agora não tem jeito mais, mesmo não pode nem vir falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. E para mim não tem mais jeito. E eu saí daquela ligação muito triste, porque esta é uma pessoa que Deus ama. E esta é uma moça que conhecia muito bem a palavra de Deus, mas ela não acreditava na palavra de Deus. E alguma coisa dentro dela estava quebrada, que ela não conseguia se relacionar com o Criador, aquele que criou e amou e deu a vida por ela. Deus ama as pessoas quebradas. Este capítulo 49 de Isaías é um capítulo messiânico. É profecia sobre a vinda de Jesus Cristo, escrito centenas de anos antes. E Deus já estava falando em versículo 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou dentro do ventre para ser o servo. Este servo é o Jesus Cristo que viria, o servo de Deus. Por quê? Porque para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Ele tem o propósito de vir e pegar o povo de Deus e trazer de volta para Deus. Porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, e para você é muito pouco ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta. E o remanescente de Israel, ele está dizendo: olha, ficar só com o meu povo, o povo de Israel, é muito pouco para o nosso Salvador, o nosso Messias. Continuação do versículo: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Profecia cumprida em nós que somos gentios. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus nos salvou, deu a vida por nós, para nós termos a luz, para caminhar nesta vida, a luz para chegar no caminho que leva
ao nosso Deus. Este é o Deus que condena o pecado, mas ama o seu povo. Neste mesmo capítulo, ele fala que ele será o mediador da aliança. Ele será o libertador daqueles que estão aprisionados. E hoje nós somos libertados da prisão do pecado. Nós participamos deste cumprimento, desta profecia. Fala que ele vai restaurar as bênçãos. Ele fala que ele vai preparar o povo para ser sua noiva. Mas o povo naquela época, eles se sentiram esquecidos por Deus. No meio disso tudo, em versículo 14, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Sião é o monte onde Jerusalém, né? Tinha vários montes, era um monte, né, onde Jerusalém estava. E veio a ser realmente o nome também da cidade, né, de Deus, da capital de Israel, Sião. Então quando ele diz, mas Sião diz, o povo diz que o Senhor me abandonou, porque Isaías ele está profetizando que vai vir um castigo de Deus para este povo que não se arrepende. E os babilônicos entrariam e destruiriam a cidade, destruiriam o templo de Deus e levariam todos para fora no exílio para serem escravos na Babilônia. Isso por uns 70 anos. Ele profetizou isso. Imagine você, povo de Deus, sendo levado e você pensando, agora foi. Deus nos abandonou, Deus esqueceu da gente, Deus lavou as suas mãos da gente. Mas o próximo versículo diz, o Senhor responde. Será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Deus usa a ilustração do amor de uma mãe para o seu recém-nascido. E o mais natural é a mãe amar aquele bebê. Amar e cuidar e se sacrificar e passar noites em claro e dar a sua vida se for necessário. Este é um amor forte, este é um amor natural. Talvez você está pensando, a minha mãe não foi desse jeito. A minha mãe me abandonou. Ou a minha mãe me maltratou. Dizia que eu não prestava. Sua mãe é uma pessoa quebrada. O pecado, o mal deste mundo entra nas pessoas e distorce o que é natural. Distorce o que Deus fez de bom e corrompe. Mas Deus disse, mesmo que a sua mãe se esquecer de você ou de um bebê, eu nunca esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Versículo 16, ele diz, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Quando eu estou sem papel, alguma coisa, eu quero lembrar alguma coisa, eu vou anotando na mão. O gravar de Deus é diferente, acho que é como uma tatuagem. Pá, ele tatuou, não sai mais. Ele disse, eu não vou esquecer de você.
eu tatuei você na minha mão. E tatuagem naquela época era bem mais dolorosa do que o de hoje, né? Provavelmente pega uma faca e faz as linhas e o nome do seu povo na sua mão. Pense em Tomé, que duvidou que Jesus havia ressuscitado e ele disse: eu só vou acreditar se eu ver as marcas dos pregos nas suas mãos. E Jesus apareceu para ele e disse: veja, eu gravei os seus pecados nas minhas mãos. Sinta o que eu passei por você. Todo o pecado, todo o mal, as coisas ruins que você fez ou que foi feito a você, Jesus cravou nas suas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. As muralhas é a proteção da cidade. A prosperidade da cidade, é a segurança da cidade. E o povo de Deus tem uma segurança sem igual. Nós não temos medo de nada, ou não deveríamos. Porque Deus é a nossa segurança. As muralhas, Ele está cuidando da nossa segurança, das nossas vidas, da nossa prosperidade. Ele está nos dando a vida abundante, a vida eterna. E diante dessa situação espiritual não temos o que ter medo. Então Deus, Ele diz para o seu povo: eu não esqueço de vocês, não vou me esquecer nunca de vocês. E quando nós passamos para o Novo Testamento, nós vemos a tradução deste amor em Jesus Cristo. Pode abrir as suas Bíblias em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, cedo de manhã, ele foi para o templo e ele estava fazendo a coisa que ele mais gostava de fazer. Ele estava ali assentado e falando de Deus, falando as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus. Ele estava ensinando e o povo vinha para ouvir o que ele tinha a ensinar sobre Deus. Versículo 3, ele foi brutalmente interrompido. Você conhece a história, não é? Você conhece a história de uns homens que trouxeram uma mulher que foi pego em adultério. Mas esses homens, eles interrompem Jesus, não porque eles realmente querem saber da verdade, mas porque eles querem fazer mal. O mais triste é que eles são os escribas, aqueles que diariamente estão copiando a palavra de Deus. Copiando diariamente a palavra de Deus. E eles são maus. Eles são os fariseus, aqueles que decoravam a palavra de Deus e procuravam, cumprir cada mandamento nos seus mínimos detalhes e ser realmente uma pessoa religiosa, sem mácula, né, no meio do povo. Então, os escribas e fariseus, homens naquela época que eram maus, eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor? O que o Senhor tem a dizer? Eles diziam isso tentando para
terem de que o acusar. Estes homens religiosos armaram uma cilada para Deus, para Jesus. E não somente para Jesus, mas até para a mulher. Porque esta mulher, sabe, ela foi pega em flagrante adultério. Como é que é isso? Para isso acontecer, para alguém realmente ser condenado pela lei, tem que haver dois testemunhas. E esses dois testemunhas não poderiam simplesmente ver uma situação meio duvidosa. Não, eles tinham que ver o ato do pecado. Como é que pode ver isso? Era uma cilada para a mulher também. Talvez até o próprio marido dela está no meio destes homens e estava querendo se livrar dela e ele disse, vamos arrumar a coisa aqui. Eles não queriam nada com a justiça. Porque eles sabiam que se Jesus dissesse, não, vamos ter misericórdia dela. Então eles iriam para o povo e diz, olha, está vendo, ele é contra Moisés. Ele é contra, eles teriam o que acusar. E se ele dissesse, então vamos fazer o que Moisés mandou, e matar essa mulher. Então eles iriam até os romanos e diriam, está vendo? Ele está tomando a justiça nas suas próprias mãos, vocês não dominam aqui e vocês não seguram o poder de condenar alguém à morte. Eles tinham esse direito naquela época. Ele está contra vocês. Eles estavam procurando uma maneira de condenar Jesus. E o que Jesus estava preocupado? Com o quê? Com a sua defesa, com o seu bem-estar, ou será que eles iam ter alguma coisa para acusar ele? Eu vejo, ele estava preocupado com essa mulher. Imagine ela agarrada, de qualquer jeito, da roupa que estava, sendo levada e colocada em pé em frente de toda a sociedade, e não num corte, mas no templo, onde é o lugar de Deus, o lugar de santidade, e eles colocam ela lá e acusam a adúltera. O homem nem quiseram, mas ela adúltera. Jesus não respondeu. Versículo 6, diz, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Algumas pessoas acham que ele se inclinou, talvez até por vergonha que a mulher estava passando. Ele não falou nada, porque eles estão cheios de ira, acusando e tudo, e ele poderia falar e as coisas iam perder o controle. Não, ele se sentou, se humilhou, ficou ali no chão, escrevendo, não sei o quê. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Vocês sabem o que aconteceu. Cada um daqueles homens tinha que reconhecer que eles eram pecadores. E um a um foram soltando as suas pedras e foram saindo de lá, porque não tinha ninguém que podia jogar a primeira pedra na mulher. Exceto um. O único que estava ali, que não tinha pecado, era o próprio Jesus Cristo. O único que podia dizer, pronto,
essa aí foi um pecado, é um pecado vergonhoso. Isso não, meu pai não criou você para ser isso, então tome. Quando Jesus olhou para cima, ele perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Eu posso imaginar as lágrimas descendo o rosto dela, toda aquela vergonha. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Agora é só Jesus e ela. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vá, não peques mais. Palavras muito fáceis de falar, mas essas palavras foram tão difíceis para Jesus falar. Porque Jesus sabia que daqui a poucos anos, todos os pecados daquela mulher seriam cravados nas suas mãos e ele seria pendurado numa cruz, morrendo, porque ela pecou. Porque todos nós pecamos. Jesus, ele nos ama tanto que deu a sua vida por nós. E nós estamos aqui servindo a ele, seguindo a ele, e nós temos que ser os representantes deste amor de Jesus Cristo. Vai chegar pessoas quebradas, como essa mulher adúltera. No meio da igreja, no meio da sua vida, em vez de você ficar dos lados dos escribas e fariseus, prontos para jogar as pedras, prontos para acusar, julgar, ficar olhando, né? Se achando melhor do que ela, lembre-se que Jesus Cristo morreu por cada uma dessas pessoas. Vai chegar pessoas que nem sabem se é homem ou mulher, pessoas quebradas, que o pecado entrou aqui dentro e distorceu aquilo que era natural, aquilo que era criado por Deus e bonito, agora está uma bagunça. E o que essas pessoas não precisam é a gente, que éramos pecadores também, está condenando, estão precisando saber que Jesus as ama. Vai chegar o irmão bêbado que caiu mais uma vez e ele não consegue se livrar deste vício e nós vamos estar ali para abraçá-los com o amor de Deus que não esquece do seu povo. E nós vamos falar para aquele que vem, nunca casou na vida, mas tem filho em toda a cidade, né? Deus ama você. Venha e nós não condenamos. Venha e juntos vamos aprender a não pecar mais. Porque nosso Deus não esquece do seu povo. As pessoas quebradas precisam aprender o quanto Deus as ama. Essa mulher, eu tenho absolutamente certeza, depois que ela ficou tão convicta do amor de Jesus Cristo, e depois que ela entendeu o que ele fez para livrar ela da morte e de toda aquela vergonha, ela não voltou correndo para os braços do seu amante. Ela saiu uma pessoa renovada. Difícil? Com certeza. Ainda com uma má reputação? Com certeza. Mas Deus está junto dela dizendo: pode até uma mãe esquecer do seu filho, mas eu nunca esquecerei de você. Irmãos, vamos viver esta mensagem, vamos transmitir essa mensagem. Deus ama
tanto o mundo e Ele quer demonstrar este amor. Já demonstrou através de Jesus, mas agora Ele quer demonstrar através do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe.